Hoje nós vamos tentar falar sobre o medo, né? Esse sentimento fantástico, anterior ao homem. É o mais velho sentimento que a Terra experimenta, esse planeta azul experimenta desde que ele esfriou. Ele é anterior ao homem porque o medo começou no mundo animal, né? Os pequenos animais tinham medo dos grandes animais, né? Essa passagem foi nos acostumando. E para que a gente entenda um pouco o medo, nós precisamos viajar um pouco e ver uma breve história da humanidade, né? Nós surgimos por volta, segundo os antropólogos, por volta de 300 mil anos atrás, quando nós tiramos as mãos do chão. Quando os primatas tiraram a mão do chão, eles começaram a desenvolver a massa cerebral, porque a mão não estando no chão, enquanto caminhavam, poderiam fazer outras atividades, né? Inclusive utilizar utensílios de defesa. Poderiam manipular alimentos, poderiam fazer várias atividades. Por quê? Porque tinham as mãos livres. Neste momento começa a se desenvolver a massa cerebral e começamos a perder a massa muscular. Né? Quanto maior o cérebro, menos músculo, porque menos necessidade teremos de usar a musculatura. Por isso que os animais são mais fortes e nós somos mais frágeis muscularmente. A nossa força é menor que a deles. Nosso cérebro é 5, 6 vezes maior que o deles. 1.200 milímetros cúbicos tem um cérebro de um ser humano. Aquelas raças que saíram da África, da Oriental, e que foram buscar outras paragens, como Erectus, Neandertal. Existem duas teorias, uma que diz que eles foram extintos e outra que diz que houve uma miscigenação com a raça mais forte, que é a nossa, Homo sapiens, né? Significa homem sábio. Um sábio entre parênteses, porque é um sábio de conhecimento. Hoje a gente tem uma teoria diferente para a sabedoria. A sabedoria é saber entender a inteligência. Né? Então, ali a gente tinha a história do medo. Porque no primeiro momento, nós tínhamos medo da floresta, e muitas vezes, quando saíamos para caçar alimento, nós não voltávamos. Não tínhamos lugar fixo para morar, portanto, não tínhamos atividades ao redor. O medo era constante, e eles precisavam criar coisas, e foram criando flechas, arcos, lanças, defesas de todos os tipos. Mas a grande descoberta deles foi que, ao triscar uma pedra na outra, perceberam que gerava fogo. E, gerando fogo, eles perceberam que os animais tinham medo do fogo, então eles se protegiam. Então, eles pararam de ser nômades e passaram a se fixar em alguns lugares. Mas o medo sempre continuou, porque sempre haveria um animal maior. Até aí está o costume de os antigos utilizarem animais como deuses. Leão, elefante, jacaré. Eles usavam os animais como deus, porque era o ápice do temor deles. O temor deles era o ápice, aquele ápice. Depois o homem foi e criou Deus, né? Um Deus criado pelo homem. Né? Porque existem dois deuses. O criado pelo homem e aquele que criou o homem. Né? Nós criamos um Deus que castigava tudo, embora Jesus veio trazer uma nova
ideia de Deus, né? Então, a raça humana foi se desenvolvendo em cima do medo, né? Aí passou uma tribo ter medo da outra. Aí a pessoa tinha medo do escurecer. Num outro momento tinha medo de faltar alimento. Aí ele começou a lavrar a terra. Aí ele começou a plantar. Ele começou a domesticar animal. Ele começou a perder o tamanho da mandíbula, porque ele já cozinhava. Porque ele aprendeu a cozinhar quando ele botava fogo na floresta e os animais se queimavam. Então ele percebeu que aqueles animais passados ficavam mais fácil de deglutir, né? Porque um macaco leva 4, 5 horas para comer um alimento cru. O homem leva 5 minutos para comer o mesmo alimento cozido, né? Então eles começaram a aprender coisas. E aí vem o desenvolvimento do cérebro e o medo ali constante. Mas era um medo menor, sabe? Era um medo que não atormentava tanto, porque ele era medo da chuva, medo da água, medo da altura, aqueles medos que são constantes, até o medo da cautela, porque a gente tem medo de altura por cautela de não cair de lá de cima, medo da água, por beber água demais e se afogar, né? Então a gente criamos vários medos que são possíveis de se suportar. Mas o maior medo que nós temos é o medo de viver. Este é o que nos atormenta tanto. E alguns homens descobriram que eles conseguiam dominar melhor a nossa mente se eles criassem anteparos que nos amedrontassem. Por volta do século XI, se criou o diabo, o céu e o inferno. Perceberam logo depois que cometeram um erro, deram só 2 opções. Então criaram as indulgências, para que aqueles que tivessem posses pudessem estar mais para o lado do céu do que do inferno. E desde então, nós passamos a viver o tormento. Deus vai te castigar, você não pode, é pecado. O que é pecado se Jesus textualmente disse que nós deveríamos viver em plenitude? Então, é experimentar de tudo. Errar, procurando acertar, e do erro tirar os ensinamentos necessários para que nós possamos evoluir, né? Chegar no ponto em que nós estamos chegando. Porque hoje se fala muito em crise. Quem veio hoje para cá de longe não viu crise nenhuma, porque a cidade está vazia. Os cartões de crédito estão bailando no litoral, no interior. Então, não há tanta crise assim, né? Quando há crise, a gente fica em casa. Não é verdade? Então, essa apologia do medo, hoje ela está aumentando, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que a exceção luta para ser regra, né? Todas as exceções, a mídia em geral, tenta fazer como se fosse regra, né? Nós temos que hoje viver pelo politicamente correto, né? O que não existe, né? O pensamento de cada um é livre. As consequências dos atos que esses pensamentos nos levam, esta sim, será a nossa autopunição, porque ninguém vai nos punir necessariamente. Quem pune é a nossa própria consciência, é o nosso estado consciencial. Então, nós precisávamos começar a trabalhar isso, sabe? Porque o ser humano ele não consegue viver numa comunidade maior do que 150 pessoas, porque não se dá bem. Nós evoluímos através da fofoca, né? A fofoca é que nos faz evoluir. Quando alguém reclama do seu vestido, você vai tentar comprar um melhor. Ou você se preocupa que as pessoas queiram ver você como elas querem e não como você quer.
Nós vamos numa festa, nós vestimos a roupa para os outros e não para nós. Senão, nós não viríamos todas as senhoras nos casamentos com os sapatos apertando o pé, né? E tirando o sapato embaixo das mesas ou pedindo uma sandália havaiana, que é tão lindo para andar numa festa. Né? Então, nós começamos a perceber onde estão os pequenos medos que nos envolvem. Onde nós estamos deixando de caminhar para uma evolução mais tranquila. Há pouco na música dizia: não temas e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. É uma maneira de suprimir o medo. A cautela nós deveremos manter. O que nós precisamos eliminar da nossa vida é o medo do amanhã e a má lembrança do ontem, porque são os males que nos fazem não caminhar. É viver em plenitude significa viver o agora. Não adianta os idosos dizerem no meu tempo. Não, o teu tempo é hoje. Vive hoje, para não ter que reclamar do ontem. O ontem será história. E o amanhã será resultado do hoje. Se eu plantar hoje a minha melhor semente, terei a minha melhor colheita no amanhã. Essa colheita pode até ter o nome de esperança, mas não a esperança do verbo esperar, a esperança do verbo esperançar, porque quem espera nunca alcança. Nunca vi na minha vida alguém sair em último lugar, parar para esperar e chegar na frente de quem está em primeiro. Né? Quem criou isso, criou assim como metáforas para nos colocar em situação de comodismo. Eu vou esperar. Quando você pede a Deus, trabalhe para que o que você pediu aconteça. Não adianta pedir 8, 8h15, 15 para as 9, vir aqui, ver o sorriso maravilhoso da Elisângela, ver uma prece, tomar um passe, não adianta, você não corre atrás. Nós perdemos o tempo com os nossos escravizadores. Temos hoje vários escravizadores na nossa vida, que deveriam ser libertadores. Porque Deus nos dá o conhecimento, entre os véus que vai retirando do nosso conhecimento, Deus nos dá grandes coisas para que nós possamos facilitar a vida. Internet, veículos, coisas fantásticas, gente. Estão criando um foguete, esse Michael Glover, lá que vai fazer a viagem para Marte, ele está criando um foguete que fará a viagem de Nova York a Xangai em 39 minutos. São 29 mil quilômetros, significa que nós podemos fazer o happy hour em Xangai. Nós estamos evoluindo na mecânica, na iônica, nós estamos evoluindo em todos os sentidos. Até na geração que está vindo, nós estamos evoluindo. E nós não estamos percebendo isso. Uma criança de 8 anos conhece mais do que o imperador de Roma conhecia. Uma criança de 2 anos, como eu tenho na minha casa o meu neto, formam frases incríveis que nós ficamos abismados. Conseguem, não falam mais, não. Eles conversam e nos ensinam. Sabem o que é quebrar, o que é consertar, sabem tudo. Nós não percebemos o milagre divino que acontece ao redor de nós. Nós pedimos sempre o milagre de ter. E esquecemos de agradecer aquilo que temos. Nós sempre queremos o que os outros têm.
E nunca olhamos para a escassez daqueles que nada têm. Quando nós pensamos que na África morrem milhares de crianças de fome por falta de atendimento, nós podemos melhorar a nossa vida, simplificar a nossa vida. E não reclamar tanto. Porque quem passa o tempo reclamando, automaticamente não vai ter tempo de ser feliz. Porque felicidade é uma construção. Um dia eu quero ser feliz. Você é feliz agora. Felicidade é uma forma que nós temos de nos sentirmos aliviados. Significa liberdade. Se a sua alma liberta, você automaticamente está feliz. Se a sua alma está aprisionada a alguma coisa, a um dogma, a uma proibição, ou alguém que disse que você não deve, porque hoje eles mandam tudo. Eles dizem o que nós devemos vestir, dizem o que nós devemos comer e como nós devemos nos comportar. Houve um tempo que nós jogávamos ao lixo as calças e as camisas puídas. Hoje nós as compramos para uso. Né? Nós somos massa de manobra. E a grande proposta de Jesus é que nós possamos conseguir quebrar esse paradigma que cria massa de manobra. Nós já recebemos tantas lições. Adolf Hitler, certa feita, em uma reunião com seus oficiais, ele pegou uma galinha e a depenou, viva. Ele arrancou todas as penas dela viva. A galinha emitia sons horríveis e sangrava. Aí ele a colocou no chão e começou a jogar milho, e ela começou a andar atrás dele, cacarejando e comendo milho. Então o Hitler disse, eles, o povo, é assim, quanto mais você bate, mais ele te ama. Quanto mais você promete, mais ele te lambe. Então, qual é a grande proposta do Espiritismo? Educar espíritos. Libertar pensamentos. Fazer com que eles sejam melhores, mais educados. Porque assim cada um de nós poderemos dar à nossa vida um sentido diferente. Um sentido do eu posso, eu vou ao centro espírita, ou eu vou ao templo protestante, ou eu vou à mesquita, ou eu vou a um templo católico. Eu não estou ali para buscar. Eu estou ali para estar no entorno de Jesus. Porque ele disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Então você está com Jesus. E naquele momento, individualmente, você consegue estar com ele na sua psicosfera, aliviando as suas tensões, reequilibrando as moléculas de água do seu corpo e dando você uma paz indescritível. Mas, normalmente, se você não estiver lá, porque tem pessoas que estão aqui agora pensando no almoço, pensando no jogo do Palmeiras e Corinthians amanhã, porque depende do que você está pensando. O que você veio buscar é aquilo que você está pensando. Não adianta você vai num lugar que você vai assistir um filme e não presta atenção, você não viu o filme. Então, o sentido que nós temos de derrotar o medo é começar a ver o lado contrário do medo, que é a coragem de viver, a coragem de sentir a vida a cada dia. Vai dormir, desencarna por umas 2 horas, porque o espírito se liberta, se emancipa,
e depois ressuscita no despertar. Quando você põe o relógio para despertar de manhã, você está criando o quê? O que a gente cria quando a gente põe o relógio? Uma esperança. Que ele nos acorde. Porque se não acordar, nós estamos mortos. Né? Nós que chegamos numa idade assim, nós já passamos dos 40, né? A gente levanta estralando, é bom sinal, é sinal que nós já estamos crocantes. Né? Agrada a todo mundo. Então, nós precisamos olhar o Evangelho com um sentido moderno, com um sentido de realização. A ciência diz que nós precisamos de 4 elementos para viver. Né? Ar, água, alimento e luz. JC, quando esteve aqui, ele disse: eu sou o sopro da vida, vim para que não vos sufoqueis. Eu sou a fonte de água viva, aquele que beber dela não morrerá. Eu sou o pão do Espírito, e aquele que comer deste pão viverá. Eu sou a luz do mundo, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisa mais alguma coisa? Nós precisamos mais alguma coisa? Nós precisamos de outras do Evangelho? Resumiu tudo. Ficou em 4 frases. Simples, descomplicado. Vim para que vos tirasse da escuridão, retirar do âmago de vossas almas o medo ali contido, para que tenhais vida em plenitude. Será que nós chegamos até este ponto? Será que nós somos capazes de imprimir na nossa vida a simplificação que é proposta por Jesus? Dar frutos para não se tornar uma figueira seca. Dar ao nosso talento a evolução e a aplicação contínua para que não sejamos aquele que enterrou o talento na parábola. Lançar as nossas escolhas com o uso da razão para que nós possamos não sofrer as consequências dos espinhos da parábola do semeador. Deixou pistas incríveis, que são decorativas, porque nós vemos pessoas que conseguem citar até o número da página da Bíblia. Grande vitória dele. Versículo rico, é uma coisa fantástica. Só que ele não sabe para que serve. É igual você dar um celular na mão do macaco. Ele não vai saber para que serve. Não adianta você ter uma coisa que você não sabe para que serve. Você estudou tudo, mas nunca fez. Nunca colocou em prática. E olha que é difícil, gente, eu não cobro. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Entende? O maior necessitado daquilo que eu falo sou eu próprio. É lógico que eu dei uma melhoradinha. Mas eu tenho muito a melhorar. Eu não venci percentuais capazes de dar 2 dígitos. Mas a minha consciência já sente entre o certo e o errado, do que eu posso e o que eu não posso. Se eu te dou alegria, posso. Se eu te causar sofrimento, não posso. Porque o sofrimento surge do medo.
É o medo disso, é o medo daquilo, e a pessoa passa a sofrer. A mulher apanha todo dia do marido, mas tem medo de largar ele, porque tem medo de passar fome. Não é? O outro assim, assim, assim. Antigamente se dizia que nós respeitávamos muito nossos pais. Nós respeitávamos, era o rabo de tatu que ficava pendurado atrás da porta. Era medo, não era respeito. Era medo. Tanto é que se casava cedo para sair da casa do pai logo. Né? Então, essas coisas todas, quando nós paramos para pensar, nós falamos, por que nós sofremos tanto à toa? O que eu posso colocar na minha vida que vai melhorar? Cada um de nós tem uma fórmula diferente. Cada um de nós tem um formato diferente. Então, use o seu formato, a sua forma. Né? Se destaque naquilo que você tem talento, use a tua mediunidade natural. Porque tem uma série de discussão sobre mediunidade aí que é fantástica, né? Cada ideia... O que não é médio ostensivo, ele geralmente é um teórico. E ele vive do que os outros falam. E do que ele duvida. Né? Porque se o médium fala... estou vendo uma imagem de um espírito vestido de azul. Ele fala, não acredito. Entende? Porque ele acha que só ele poderia ver. Né? Então, não é todo mundo que é médium. Né? Médium, existe uma escala muito longa. Existem 84 tipos de mediunidades aplicáveis. O Espiritismo usa 10, 12. Né? Então, você imagina o que nós podemos fazer, o poder da nossa mente, se nós conseguíssemos dominar. Né? Porque nós colocaríamos... Parece que Jesus falou isso, não falou? Vocês lembram em que trecho que ele disse? Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. E o reino de Deus está dentro de vocês. Ele disse isso, não foi? Numa das entradas de Jerusalém, se dirigindo aos apóstolos que achavam que não podiam nada. Eu digo isso para vocês. Se nós soubéssemos o poder que nós temos dentro de nós, deste Deus aqui plantado, nós não deixaríamos ele parado. Nós poderíamos fazer muito mais. Só que nós dedicamos quase nada da nossa vida para o maior aprendizado, que é a evolução. Nós temos mais tempo para ver a novela das 9, que começa às 10, que já começa com uma mentira. Prometer que todas as famílias devem ter, o marido ter 2 mulheres, a mulher ter 2 maridos, e quem não trabalha tem dinheiro, e quem trabalha muito nunca tem dinheiro, né? E que o mundo é uma favela, e que tudo é ruim, e que as coisas acontecem conforme eles querem. A história é contada por quem a escreve. Se eu for fazer uma história sobre vocês, ela será linda. Eu vou falar que um é bonitinho porque é assim, é meu amigo. É meu amigo. Eu enfeito. Do inimigo eu não vou falar mal, porque eu preciso dele. O inimigo é necessário. Aquele que não gosta de você é o que faz você melhorar. Né? O amigo te ajuda a caminhar, mas o inimigo ele faz você ter cautela. Né? Faz você pensar, tirar o proveito daquilo. Porque senão nós vamos ficar daquela mesma forma de festa de aniversário. Vocês já viram festa de aniversário que tem 100, 200 convidados? Forma umas rodinhas. Cada rodinha fala de uma coisa. Uma fala da vida do outro, a outra fica falando do outro que está devendo, do outro que está desempregado, do outro que roubou, do outro que saiu, do coisa. Aí ele mete o pau no governo,
Aí ele esquece de chegar em casa e pegar aquele cartãozinho verde que chama título de eleitor e falar, fui eu que escolhi ele. Aí o camarada sai na rua, pega a estrada, o guarda vai multar, ele põe 50 dentro do documento e dá para o guarda. Ele é mais honesto que aquele cara que está em Brasília. A diferença é só de R$50 para 50 milhões. Ou o ato em si. Dizem alguns estudiosos que nós falamos no mínimo 100 mentiras por dia. Eu duvidei, e eu passei a me fiscalizar e cheguei até mais do que isso. Porque a gente fala algumas mentiras para a gente, sabe, eu não vou conseguir, é impossível. São mentiras que a gente fala para a gente começa a criar mentiras, né? E a gente fala, não sou mentiroso, mas toca o telefone e fala que eu não estou. Né? Liga no celular e fica até, estou num túnel. Né? Então, você vê que nós temos, se você for parar para pensar, você começa a enumerar, é que nós não temos o hábito de enumerar onde nós erramos e onde nós estamos acertando. Deveríamos ter um caderno, né? Antigamente tinha um diário, que se contava, o diário de antigamente, hoje chama WhatsApp, né? Porque hoje o pessoal bate a cabeça num poste, dá trombada na parede, é atropelado porque está na rua, falando, estou atravessando a rua, passou um cachorro. Coisas importantes, né? Coisas fantásticas. Quando, na realidade, é uma ferramenta divina. Porque salva vidas, facilita a nossa vida. Antigamente, eu tinha que levar minha carteira de identidade, uma cópia, lá na Lapa. Hoje, eu mando pelo WhatsApp. Ganhei combustível, ganhei tempo, ganhei um monte de coisa. Hoje a gente ganha tempo em tudo, só que esse tempo que nós ganhamos, em vez de nós ampliarmos no nosso conhecimento, no nosso aprofundamento, nós estamos ampliando aquelas 8 horas que nós usamos para fazer a fofoca da vida dos outros, para cuidar da vida dos outros. Para ficar falando quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Fulano bebe, fulano fuma, fulano isso, fulano aquilo. É pecado alguma coisa disso? Ou Jesus estava errado quando ele disse, não é o que entra pela tua boca, e sim o que sai dela? Evangelho vivo, não evangelho letra. Devemos cansar do evangelho letra, devemos vivificar o evangelho. A grande proposta dos Espíritos é que nós possamos evoluir para sermos capazes de aplicar o evangelho. Não aplicar dando surras de evangelho, como o Chico disse, né? Mas aplicar o evangelho fraternalmente. Saber que amor não é uma coisa que você embrulha para o dia das mães, ou para o dia dos pais, ou para o dia dos namorados. Amor é uma construção. Amor é passar e deixar. Como Jesus fez, passou e deixou. Pega quem quiser. Né? Quem quer, pega. Plantar, não esperando que você somente irá colher, para que os outros possam participar da sua colheita. É evangelho. É aprendizado. É a capacidade que nós temos de despertar o Deus interior. É a capacidade que nós temos de transformar cada um de nós da nossa vida. Dando a individualidade que Deus nos permitiu, um crescimento, um poder de crescer, a capacidade de crescer. Deixar de sermos amargos, porque a maioria de nós somos amargos. Adoçar a vida.
Não acreditar muito no que os outros falam. Eles querem vender coisas para a gente. É lógico que uma depressão, num determinado momento, ela transforma numa patologia física. Mas a depressão é uma doença da alma. Ela é resultado do medo. É o sofrimento do medo. O depressivo, ele está com medo. Ou ele se aposentou e não descobriu o que pode fazer, ou ele perdeu o emprego, ou alguém roubou o pirulito dele. Alguma coisa aconteceu. Tomou um chute no traseiro. Alguma coisa aconteceu. Então, o medo é que faz com que aquilo seja tão desastroso na nossa vida. Porque nós abrimos as portas para todos os espíritos que querem se aproveitar disso. Ficamos vulneráveis. Ficamos despreparados. Quando, na realidade, nós deveríamos seguir o exemplo dos Homo sapiens, quando começaram. Usar para desenvolver a nossa inteligência. Nos capacitar para construir na nossa vida um caminho melhor. Um caminho mais iluminado. Não fique pensando em angelitude ainda. Do átomo ao arcanjo nós estamos condenados. Mas é uma questão de tempo. Olha, gente, eu falei há pouco, 300 mil anos. 300 mil anos! Nós estamos aqui na nossa civilização com no máximo 8 mil anos. Nós temos muito para evoluir. A geração que está nascendo hoje já tem uma perspectiva de vida de 130 anos. Eles não serão judiados como nós somos hoje aos 70, 80. Porque eles vão chegar no hospital e falar, vim trocar meu tornozelo. A evolução leva a isso. Será que nós estamos preparados ou nós estamos entrando na velocidade que eles querem nos dar? Será que nós queremos realmente andar a vida de Ferrari ou continuar no Fiat 147? Quando todo mundo está andando de Ferrari, pela velocidade que hoje a internet nos dá. Se você tiver de Fiat 147, alguém vai bater na sua traseira. E se nós não conseguirmos entender esses milagres que acontecem na nossa vida, nós vamos continuar tendo medo da morte, medo da vida, medo do dia, medo da noite, medo do outro, porque nós continuaremos sendo escravos de alguém que nos vende medo. O supermercado do medo. Você já viu o supermercado do medo? Tem uns livros de autoajuda que põem um monte de medo em você, ensina para você ser feliz, mas você lê o livro 300... O segredo já leram 3.000 vezes, ninguém conseguiu entender. Né? Não adianta, né? Você lê autoajuda. A autoajuda, o próprio nome já condena, porque a autoajuda é a autoajuda do escritor. Né? Porque se é auto, é dele, né? Você deveria a sua autoajuda, né? A autoajuda de cada um de nós. Não faz mal, não tem contraindicação. Né? Mas tem efeitos colaterais, porque a pessoa fica presa, ela fica esperando outro livro que vai ensinar a ansiedade. Depois ela fica esperando outro que vai ensinar o medo. Depois é como se separar. Depois é como se juntar. Depois é como casar. Né? Então aí a pessoa vai lá, o padre fala assim, o amor vos uniu. Mentira, foi a paixão que uniu. Né? O amor vai ser conquistado, ele é uma conquista. Eu quero ver chegar nos 70, 80, olhar para a parceira e falar, eu estou aqui junto com você. Né? Aí, aquela história do indivíduo que diz para o médico,
Doutor, eu estou quase atrasado, é quase 8h30, e 8h30 eu tenho que estar no andar de cima para visitar minha esposa, que está com Alzheimer. Aí o médico falou, mas ela está com Alzheimer, ela não te reconhece, para que você vai visitá-la? Todos os dias você vai tomar o café da manhã. Ele falou, ela não me reconhece, mas eu sei quem é ela. Isso é amor. Não é aquele que você põe plaquinha, sabe? Chega no dia dos namorados, você manda uma dúzia de flores e sai com a amante. É o amor embrulhado. O amor do dia das mães. Mãe, vocês que são mais moças, aí vocês podem dizer, vocês não têm aquela gaveta cheia de coisa que eles deram, de inutilidade que eles dão? Eles dão um monte de coisa que você não vai usar nunca, né? Dá aquele penhoar lindo para você fazer uma noite de amor no motel, e você nunca usa. Né? Dá cobertor, chega um Buda num verão, te dá um cobertor que você, no Brasil, não se usa, porque nós não chegamos a 10 graus aqui em São Paulo. Então, nós ficamos pensando, por que nós temos tanto medo de viver? Por quê? Por que a gente cria o fantasma, o efeito maçaneta? O efeito maçaneta é fantástico. É uma doença que dá em mãe de adolescente. E, às vezes, hoje, de filho canguru também, porque hoje o famoso é filho canguru, né? Tem 35 anos e não sai de casa, está na bolsa. Né? Os dois animais que são precoces, só existem 2 animais precoces, que nascem precocemente, é o homem e o canguru. O canguru nasce e vai para a bolsa. E chega a ficar 2 anos na bolsa. E o homem que nasce não consegue andar, não consegue falar, não consegue se mexer. Porque o cavalo nasce e já vai trotar. Então, são animais diferentes. Nós somos frágeis. Essa precocidade é próprio do nosso nascimento. Por quê? Porque é a oportunidade de fazer com que aquela que pariu e que aquele que a fez parir possam exercer amor. Trocar uma fraldinha, dar uma mamadeira na hora certa, cuidar da dorzinha de barriga. Será que nós mudamos? Eu ainda gosto que me troquem a fralda, entre aspas. Eu ainda gosto que me peguem no colo. Eu ainda gosto que me deem banhinho. Eu ainda gosto, sabe, aquele carinho, o carinho do ato. Não, que não precisa, ainda não dá para me dar banho, mas logo, logo vão ter que me trocar a fralda. Então, essas coisas todas, nós precisamos trabalhar dentro de nós. Não adianta a gente ficar discutindo. Eu ainda levo uma vantagem sobre vocês, que eu faço 4, 5 vezes a mesma palestra, eu aprendo com mais facilidade, porque decorativamente, né? O alemão ainda não chegou, então dá para mim decorar em 4, 5 palestras. Mas, poxa, é levar para casa uma reflexão, que senão nós vamos estar aqui no sábado que vem, no outro também, e no outro, e nós vamos terminar o ano, vamos terminar a década, e vamos continuar estando no mesmo estágio de buscar alguma coisa que nos falta. E não vir trazer aquilo que você tem. Quando você está aí distraído, aliás, a minha função aqui é uma só, é distrair vocês. O pessoal do outro lado lá é esperto. Enquanto vocês estão distraídos comigo, eles recolhem o material plasmático de vocês, que é só vocês que têm o ectoplasma, para poder servir, né? Então, aí, porque talvez até por isso que Francisco de Assis disse, é dando que se recebe, sabe? Hoje vocês já deram a cota de vocês, já tiraram a cota de vocês. Não doeu, não teve dor nenhuma. E vocês, a hora que passar pela porta ali, vocês recuperam tudo.
e novo. A grande vantagem é que você recebe novo, dá velho e recebe novo. Vê que coisa fantástica. Então, pensar o que eu posso fazer. Nós vamos até às 14 horas. Então, é pouco tempo, mas dá. Eu ia contar uma história para vocês que fica para uma outra vez, né? Então, nós começarmos a entender isso. Coloca no papel. Dê 5 minutos para você por dia. 5 minutos. Para Deus, você não precisa dar 5 minutos. 1. Obrigado, Pai, por mais este dia. Já falou tudo para ele. Ele não precisa que você explique item por item. Ele não é lista de supermercado. Entende? Mais 5 minutos para você. Para você, às vezes, permitir que algum espírito te ajude. Para que algum espírito pegue na sua mão e deixe um recado. Coloque uma frase que pode ajudar pessoas. Às vezes a frase não tem sentido nenhum para nós. Mas, para aquele que está precisando, ela é um revigorante. Né? Às vezes a gente vê no Facebook as pessoas dizerem para a gente, veio na hora certa. Eu estava com uma angústia, veio na hora certa. Então, dá o que você tem de melhor. Se você não tem nada para escrever, dê bom dia. Sorria. É grátis. Não tem efeito colateral. E não precisa tomar doses homeopáticas. O uso é contínuo. Você vai ver que o teu mundo melhora. Porque quando nós começamos a fazer a felicidade daqueles que estão em torno de nós, a nossa felicidade aumenta. Quando nós perdemos o medo da hora seguinte, a nossa tranquilidade aumenta. Quando nós acreditamos que Jesus veio e trouxe uma verdade, e é a verdade que nós seguimos, nós devemos seguir a verdade dele. E não seguir a verdade da Rede Globo, da Record, entende? A Record está vendendo água que Moisés bebeu. R$190 em 5 vezes no cartão. Sensacional! Eu acho a ideia magistral. Porque tem um bando de imbecis que acredita. Gente, nós somos o quê? Ovelhas sem pastor. Nós agarramos o primeiro pastor que passa. E nós vamos almoçar aquilo que eles mandaram e jantar aquilo que eles mandaram. Criaram 1.200 cremes que te prometem juventude. Nenhum deles funciona. Mas eles ganham dinheiro com isso. Aí você vai na natureza, pega a casca do mamão, esfrega na cara, você hidratou mais do que o creme mais caro. Aí você percebe, se você estiver tranquilo, sabe? Quando você estiver amando, quando você estiver em paz, que os outros falam, nossa, como você está mais nova e mais bonita. Vocês já repararam isso que acontece? A mulher, quando está namorando um cara que ela admira logo no começo, assim, o rosto dela, assim, parece um farol, né? Eu que tenho esse problema de ver, eu sou obrigado, às vezes, até a virar assim e usar óculos escuros, entende? Porque fica bonito. É a luz que você está tirando de dentro de você. É a reflexão que levou você a isso. Eu tirei o Deus que está em mim e fiz com que os outros olhassem o Deus que está em mim.
Porque o dia que eu ver no meu semelhante o Deus que está em mim, os mansos terão herdado a terra, como disse Jesus. Namastê, que Jesus abençoe cada um de vocês. Obrigado por me darem os seus ouvidos, porque eu quero abusar do ouvido de vocês para que meu aprendizado seja pleno. Muito obrigado.